Quer conhecer algumas dicas de SQL para fazer entrevistas técnicas? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas resoluções de questões que eu tive que fazer quando estava passando por entrevistas técnicas para algumas empresas. Na verdade, o que eu vou mostrar aqui? Eu vou mostrar duas questões. Uma foi para uma entrevista do Brasil e nesse caso a gente teve que fazer um autorrelacionamento, e a outra foi para uma entrevista para uma empresa do Canadá. Nesse caso eu tive que usar Windows Function e agrupamento. Então agora bora pro código para vocês verem como a gente resolve essas questões. Bom pessoal, então estamos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês quais foram as duas questões que eu tive que resolver, beleza? Eu coloquei aqui as duas questões, estou utilizando o PGAdmin, vou estar utilizando o Postgres, que lá tinha a possibilidade de você estar utilizando o SQL Server, MySQL, tinha um Postgres e tinha um outro lá que eu não lembro exatamente agora. Eu utilizei o Postgres porque eu tinha utilizado bastante já o Postgres em outros projetos. Então a questão é essa aqui, ó. Primeira questão, escrever uma consulta SQL para encontrar o ID de todas as datas com temperaturas mais altas em comparação com as datas anteriores, do dia de ontem. Vocês vão ver a tabela como é que funciona. E a ideia é que você retornasse uma tabela com resultados nessa ordem aqui, o ID e as informações. Então eu tenho essa tabelinha aqui de temperatura, vamos dar um select nela aqui, script, select, executa e está aqui, ó. São essas informações aqui, ó, o ID com a data do registro e a data da temperatura. Então o que ele quer? O que ele pediu aqui para a gente? Que nós escrevamos uma consulta SQL, retornemos o ID com as datas, com as temperaturas mais altas em comparação com o dia anterior. Então tem um dia corrente, você vai fazer a comparação com o dia anterior, se ela for mais alta, você retorna, se não for, você não retorna. Perfeito? E como é que então eu fiz essa parte da consulta? Eu vou escrever a consulta aqui embaixo, tá? Então vamos lá, como é que foi essa solução? Essa solução que eu fiz foi o seguinte, eu utilizei autorrelacionamento. Eu peguei essa própria tabela temperatura e relacionei ela com ela mesma, dando um alias, né? Dando um apelido para ela. Como é que eu fiz? Eu fiz da seguinte forma, olha, eu fiz assim, ó, select T2.id, vocês já vão estar entendendo o que é o T2. Vou botar aqui, ó, mais para cima. From public.temperatura. E aí a temperatura eu chamei de T1. Né? Dei um alias para ela, né? Dei um apelido para ela. E esse T1 aqui vai ser o meu dia anterior. E aí o que eu fiz? Eu fiz um inner join com a public.temperatura T2. E essa T2 vai ser o quê? Vai ser o dia atual. Tá? E aí eu vou fazer o join aqui. Qual vai ser o meu join? O meu join vai ser T2 ponto data do registro, porque eu tenho ela aqui, ó, minha data do registro. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse T2, data do registro, e vou diminuir, né, de um dia, para eu poder ter o dia anterior. Então, voltando aqui na minha query, o que eu fiz? Eu fiz a data registro menos 1 vai ser igual a T1.data registro. T1 é a minha tabelinha do dia anterior. Tá? Então, estou pegando a tabela do dia atual menos 1, mais o T1 com a data do registro. Ok? E também eu vou fazer aqui um AND T2.temperatura tem que ser maior que T1.temperatura. Ok? E aí eu vou dar um select aqui e eu vou executar. E está aqui. E aí ele retorna para mim o 2 e o 4, que são exatamente os registros que a gente está esperando aqui da resolução aqui da questão. Então foi isso aqui que eu fiz. Eu trago o ID, pego a minha tabela temperatura, chamo ela de T1, faço um join com ela mesma e chamo ela de T2. O T1 é o meu dia anterior e o T2 é o meu dia atual. Então, temos o T2, data de registro, menos 1, então pegando o dia atual, mas dando uma olhada na data anterior, e verificando se essa data do dia anterior vai ser igual. Se for, eu verifico se a temperatura for maior. Se for maior, eu retorno essa informação. Foi assim que eu resolvi essa questão. Perfeito? Então, se a gente quisesse utilizar dentro do SQL Server
ia ficar muito parecido com isso aqui. Vou copiar, vou colocar aqui. E a única diferença é o seguinte, isso aqui não iria funcionar dentro do SQL Server. E o que a gente precisaria fazer nesse caso? Aí, a gente precisaria utilizar uma funçãozinha chamada dateAdd. dateAdd, que ele soma as datas, mas a gente também consegue diminuir essas datas. Então, você teria que usar o dateAdd, e aí você vai passar um primeiro parâmetro para ele dizendo qual é essa data, né? Qual é o range dessa data. Você pode colocar ele em dia, mês, ano, semana. Você colocaria o quê? Aqui você colocaria day, né? Porque você quer fazer o quê? Você quer fazer essa conta por dia. E aí você coloca aqui no segundo parâmetro, por exemplo, se eu quisesse somar mais um dia, era só colocar 1. Se eu quisesse somar 10 dias, era só colocar 10 aqui, ó. 10. Só que no caso eu queria diminuir. Então o que eu fiz? Né? Que precisaria ser feito? Você colocaria aqui, ó, -1. E aí você passa aqui exatamente qual é o campo que você quer utilizar. No caso seria esse aqui, ó, o data registro. Então a query ficaria dessa maneira aqui. Ó. Você faria o select normal, faria o auto-relacionamento, mas utilizando o dateAdd para calcular a data do dia anterior, se tivesse que utilizar o SQL Server, beleza? Então fica a dica aí para o SQL Server e aqui a dica para o Postgres, perfeito? Bom, agora teve a questão 2. Essa questão 2 aqui foi para uma empresa lá do Canadá. E o que ele pedia? Ele pediu o seguinte, retornar uma tabela com os maiores pedidos, sendo que o pedido deveria ser calculado da seguinte maneira. Tinham dois campos, o campo quantidade e o campo valor. E deveria ser retornado por mês. Só que na tabela ele estava com dia, na verdade timestamp. Se eu não me engano, é esse aqui, ó. Aqui, essa aqui é a tabela, tá vendo? O data do pedido, como os timestamp, dia, mês, ano, né? Ano, na verdade, ano, mês, dia e a data aqui, o horário. A quantidade, o valor e uma descrição que tinha lá na tabela. E o que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo para a gente retornar uma tabela com os maiores pedidos, sendo pedido calculado da seguinte maneira, quantidade vezes o valor de cada mês. Então, vou pegar essa questão 2 aqui, vou deixar tudo junto aqui, nessa aba aqui, que fica mais fácil para a gente ver o que está pedindo. Aqui é o select da tabela, para a gente dar uma olhadinha. E qual seria a saída dessa tabela? A saída dessa tabela seria essa saída aqui, ó. Deveria estar dessa maneira aqui. Tá vendo? O mês e o máximo do pedido. E aqui a gente tem o mês 4 e mês 8, com o máximo aqui, sendo que seria aquele cálculo, né, do valor versus a quantidade, e para cada mês. Então a gente tem que transformar aquela data para mês, tem que fazer uma agregação aí para fazer o cálculo desse valor aí, do max do pedido, e depois pegar os maiores que a gente tem. Perfeito? Então como é que eu fiz isso aí lá no dia da prova? O que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi um select simples, trazendo as informações que eu queria. Então eu fiz assim, ó, eu fiz um select ID, vírgula, a descrição, vírgula, eu fiz uma extração do mês, tá? Eu extraí o mês que eu queria, então eu fiz assim, extract month, de quem? Do campo data pedido, e aí chamei isso aqui de mês, vírgula, e aí fiz um sum, de quem? Da quantidade multiplicado pelo valor. Então, essa quantidade multiplicado pelo valor, eu já tenho aí o meu max pedido. E eu faço um sum por quê? Porque depois eu quero somar isso tudo. As max pedido. Vírgula. E aí, o que eu fiz aqui? Aqui, eu coloquei ela num rank. Então, eu coloquei assim, ó, rank over partition by extract, e aí partition by o mês, e aí eu coloquei de novo aqui essa formuleta aqui do mês, dei um order by o que? A quantidade vezes o valor, porque eu queria ordenar isso aqui, né, pela quantidade e o valor. E aí eu fiz o que? Eu coloquei isso aqui, desk, né, descendente, de uma forma descendente.
chamei isso aqui de RK, from a tabelinha pedidos, né? Vou pegar aqui o from public pedidos para ficar bonitinho. E aí o que eu fiz? Eu dei um group by 1,2,3. Então eu estou agrupando pelo ID, pela descrição e pela essa fórmula, essa formuleta aqui que eu fiz aqui, ó, que é a do mês. Ele aceita posicional, então boto 1 que é o ID, o 2 que é a descrição, o 3 que é a fórmula. Eu poderia colocar também aqui, poderia escrever aqui ID, descrição e colocar a fórmula, mas assim fica mais fácil. Então agora eu vou dar uma selecionada aqui, vou executar e tá aqui, ó, olha o que ele fez aqui para mim. Ele colocou aqui para mim as informações por pedido, né? Por pedido. E aí, se eu não me engano, também tinha essa parte por descrição, mas ele não queria que eu trouxesse a descrição na informação final, mas eu teria que tomar cuidado com isso aqui, porque a descrição é diferente. Então, para esse pedido aqui, nesse mês, o valor foi 192. Para esse pedido aqui, para essa descrição, no próprio mês, né, 4 também, o valor foi 150. A mesma coisa acontecia aqui no mês 8. Então, a gente tinha um item aqui, né, com a descrição tal aqui, nesse valor, e esse aqui nesse valor. Só que ele queria o quê? Ele queria o máximo que ele conseguisse. Quem era o máximo nesse caso aqui? No máximo era o 192, e aqui o máximo era o 1503. E como é que eu consigo extrair só essa informação? O que eu fiz? Eu fiz agora, deixei isso aqui por dentro como uma subquery, e aí fiz o quê? Fiz aqui uma query, select, apenas com as informações que ele queria que eu retornasse para ele. Que era o quê? Que era o mês, vírgula, e o max pedido. From abre aqui e fecha aqui. E aí chama a tabela de alguma coisa, eu chamei de T. E aí você faz assim, T ponto. Aí você faz where T ponto RK, que é o seu ranking, que é igual a 1. Então vou pegar somente os maiores aqui. E aí se você executar essa query agora, ele vai trazer exatamente por mês, né, o máximo daquele pedido naquele mês foi esse cara aqui, e no mês 8 o máximo do pedido foi esse pedido aqui. Lembre que nós tínhamos mais pedidos, certo? Né, a gente tinha 2 pedidos aqui no mês 4, 2 pedidos aqui no mês 8, esse pedido aqui dessa descrição, esse aqui, mas ele queria apenas o maior por mês. Então, o que eu fiz? Eu fiz esse ranking aqui para fazer esse ranqueamento. Tá? E depois eu coloquei isso aqui se transformou numa subquery, coloquei lá fora apenas os campos que eu precisava e aqui eu fiz o filtro pelo meu rank, trazendo sempre o número 1. Então eu vou conseguir pegar sempre o maior. E foi assim que eu consegui resolver lá a minha questãozinha. Demorou um pouquinho para pensar nisso, né? Porque no calor ali da entrevista, pessoas te olhando, te fazendo perguntas, você acaba demorando um pouco mais que talvez você fosse fazer, estivesse sozinho, ou então até mesmo se fosse dar uma olhada como funcionava a questão aqui da fórmula do rank, que eu lembrava alguma coisa, mas eu tinha esquecido que deveria botar o partition by aqui. Na verdade, o partition by, não, eu esqueci que tinha que colocar o over aqui, eu estava colocando o partition by e aí estava dando erro, mas no final o entrevistador lá, até que foi bacana, falou, não, acho que a gente tem que colocar o over aqui que está faltando e tal. E aí, sim, se demonstra que você está sabendo o que você está fazendo, o entrevistador com certeza vai te ajudar, entendeu? Ele vai levar na boa, ele vai ver que você está, óbvio, está nervoso ali, porque provavelmente ele também já passou por isso, então o entrevistador não vai querer te ferrar, ele vai te ajudar e no caso lá ele me ajudou, colocou o over aqui e a query passou e retornou exatamente a informação que ele queria, que era isso aqui. Então, é isso aí, pessoal, beleza? Bom, mostrei aqui para vocês aí o que eu passei, né? O que eu fiz. Essas duas questões aí de SQL cai bastante em entrevista, tanto que eu estou mostrando exatamente o que aconteceu aí comigo. E quem quiser saber mais como se preparar nessa parte aqui, ó, vou deixar um link aqui nas descrições, que eu estou colocando aqui uma nova plataforma de ensino para ajudar a galera a fazer essas entrevistas técnicas muito bacana. Não deixa de se inscrever. Quando sair, quando for lançada oficialmente, vocês vão ser o primeiro a saber. É totalmente grátis, só colocar o seu e-mail lá, só para vocês saberem quando for lançada. Vale muito a pena. Falou?
falou? E me diz aqui também nos comentários se vocês gostaram do vídeo, se vocês preferem que eu faça mais vídeos como esse ou se vocês preferem que eu escreva essas dicas lá no Instagram. E não esquece, segue a gente lá no Instagram e no Twitter. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Se você gosta de tecnologia, se inscreve aqui no canal. Falou? Um abraço!